Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Paz, queridos! Muito bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você em mais um dia do Agir de Deus. É muito bom estar aqui logo pela manhã, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio ou você que vai ouvir em outro horário através das plataformas digitais, através do nosso canal no YouTube. O importante é que você está caminhando com a gente, mesmo à distância, eu sei que você está sendo abençoado. Por isso, eu divulgo aqui o nosso Instagram do nosso ministério, Agindo Deus. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Tem o seu Instagram, segue a gente lá. E antes de entrar na palavra, já quero convidar você para esse domingo agora, gente. É isso mesmo, hein? É agora, domingo agora, dia 16 de março, às 9h30 da manhã e às 15 horas. Vai ser o dia profético, vai ser tremendo, vai ser glorioso. Então, se você pode estar conosco, vem estar conosco neste domingo, neste endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Vem com a família, vem com a gente e vai ser maravilhoso, tá bom? Muito obrigado aí por você estar com a gente, que Deus te ilumine e te fortaleça. E vamos então para a palavra do dia. Eu li ontem um texto bíblico de Juízes capítulo 6, do 11 ao 19, foi falado justamente sobre uma conversa do anjo do Senhor com o Gideão. E hoje eu vou dar continuidade falando dessa história, trazendo lições de fé para todos nós. Gideão, ele vivia o mesmo problema que todos nós. A gente fala sobre a crise do museu, né? A crise do museu que nos leva a querer embalsamar aquele tempo em que tudo era bom e lindo, em que os problemas não eram tão graves como os de hoje. Desejamos o trabalho anterior, o salário mais alto, porém devemos viver na expectativa de que Deus sempre tem coisas novas e excepcionais para derramar sobre a vida daqueles que confiam e esperam nele, minha gente. É isso. Por mais que você tenha vivido tempos extraordinários ontem, nada se compara aquilo que o Senhor ainda pode realizar em sua história. O passado passou, sim, e o futuro é um oceano de possibilidades. É isso mesmo. E eu aqui, esse teu querido pastor, você que me considera como um pastor mesmo online à distância, eu celebro o que Deus fez, mas antecipo pela fé aquilo que maior ainda Ele pode fazer. Você está entendendo o que Deus está falando? Falando em oceano, né? Esses dias eu até estava ouvindo uma pessoa falar algo, até achei interessante, mas assim, acabei anotando algumas coisas aqui. Eu achei interessante que ela disse o seguinte: às vezes você tem um oceano inteiro à sua frente e você fica distraído nessa poça d'água. Talvez você está acomodado com essa situação de viver o pouco, o pequeno, algo que não traz crescimento. Mas o profeta Isaías disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Meu amado, passou, o passado foi bom, mas já passou. Mas Deus tem um oceano de possibilidades para você. Então vamos celebrar esta graça, esse favor de Deus para o dia de hoje. Precisamos superar a ideia de que o Senhor nos desamparou. Pare com isso. Aliás, alguns cristãos, na realidade, eles são muito mimados, porque não conseguem enfrentar a realidade de que Deus muitas vezes até permite que passemos por apertos. Eles só vão às vezes cultuar a Deus para se alegrar, se emocionar, mas não amadurecem a sua espiritualidade. Então é interessante dizer o seguinte: você é forte. Deus disse isso para Gideão. Deus visita Gideão, um homem valente.
debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Ele diz: vá com a força que você tem. Amado, você está me ouvindo logo pela manhã? Mas que eu vejo aqui pelos olhos da fé, pessoas indo ao trabalho no seu carro, talvez dentro de um ônibus, com seu foninho de ouvido me escutando. Vá na força que você tem. Creia que hoje, na força que você tem, com a bênção de Deus, você vai vencer, você vai superar, você vai dar conta daquilo que você tem que fazer hoje. Creia, vá com a força que você tem. É gostoso essa expressão, né? Deus consegue enxergar coisas em nós que não conseguimos. Quando você acha que não tem mais nada a oferecer, Deus olha para você e diz para você: você é forte. Você é forte. Se tem mais alguém do teu lado ouvindo o que eu estou falando, olhe um para o outro e diga: você é forte. Profetiza na vida deste que está do teu lado. Se a outra pessoa também está ouvindo o que eu estou falando aqui, diga isso: você é forte. É uma pena que quando contraímos vamos assim dizer, a síndrome de Gideão, isto é, aquele pensamento inferiorizante que nos leva a dizer: eu sou o menor, o mais pobre, Deus erra o endereço, né? Parece que tem gente que está falando, parece que Deus errou meu endereço. Não. Deus não erra endereço, nem entrega mensagem sem sentido. Ele não é como um carteiro inexperiente, que não consegue o logradouro, nem o número da residência. Não. Se Deus falou com você hoje, pode parecer algo absurdo, surreal, mas apenas creia que Ele encontrou em você força suficiente para, equipado pelo poder que vem do alto. Ele encontrou em você. Sabe para quê? Para realizar grandes coisas. Sabe para quê? Para a glória de Deus. Deus diz assim: sou eu quem o envia, diz Deus a Gideão. O homem valente titubeia. Ele diz: mas Senhor, como posso libertar Israel? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho o que preciso, Deus. Eu não tenho as conexões corretas. Mas, gente, sabe como é interessante ler a palavra de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 29, olha o que o Paulo escreveu aqui. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Quero dizer para você que está atento aqui às palavras de hoje: Deus não errou quando chamou Gideão, nem quando vocacionou você, querido e querido ouvinte. O Senhor Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar os que se acham sábios. Você precisa ter uma ideia exata de como Deus vê o seu potencial. Nunca despreze isso. Você está entendendo o que Deus está falando? Então creia. Eu vou ler de novo, sabe? Porque é importante essa colocação aqui. O Senhor escolhe as coisas loucas para envergonhar os que se acham sábios. Você precisa ter uma ideia exata de como Deus vê o seu potencial. Não despreze nunca isso, meu querido e minha querida ouvinte. E Deus, disse a Gideão: certamente estarei com você, a fim de que ele nunca jamais duvidasse de que estava realizando uma tarefa no poder de Deus. Então entenda uma coisa, gente. É por isso que mais tarde aconteceria o episódio em que Gideão
esperava em número suficiente de homens para combater os midianitas, mas Deus foi diminuindo gradativamente o tamanho do exército israelita. De 10.000 soldados, ele reduziu a tropa a uma quantidade improvável, 300 homens, apenas 300. De 300, contra um número de adversários tão grande que eles cobriam o vale como uma nuvem de gafanhoto, diz a Bíblia em Juízes 7, verso 12. Por que Deus fez isso, gente? Por que Deus fez isso? Ele queria que Israel deixasse de confiar em suas próprias forças e reconhecesse o seu poder divino. Juízes 7, verso 2 diz isso. Quando Israel venceu, Gideão deve ter lembrado das palavras do anjo do Senhor naquele dia, debaixo do carvalho de Ofra. Você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Olha que interessante. Amado, preste atenção, meu amado e minha amada, meu querido e minha querida ouvinte. Falo isso de todo o meu coração. O Senhor não quer que você viva uma utopia. Escute isso. Ele não deseja que você construa sua vida de contos de fadas. A vontade dele é que você perceba bem o grau de dificuldade, conte o número de inimigos, mas, ao mesmo tempo, reconheça o que a voz dele diz. Olhe o que a voz de Deus diz para mim e para você. Eu sou por você, e todos os seus inimigos cairão por terra. O segredo de Gideão ainda vale para nós hoje. Deus é por você. Ele o ajudará a vencer, mesmo com pouca gente ao seu lado. Talvez muitos não acreditem na visão e no sonho que Deus lhe deu, mas não se preocupe, Ele é por você. Então, mergulhe de cabeça, porque Ele vai surpreendê-lo, como surpreendeu a Gideão e a milhares de pessoas que ousaram crer, que se confiaram, eles confiaram em Deus. Então quem confia em Deus, nada será impossível. Superação, limites, vai ter vitória no final. Então não desanime, crê somente. Sabe por quê? Porque a vida, gente, é uma jornada extraordinária. Uma jornada que já começou, que já está em pleno andamento. Por essa razão, não há tempo a perder. A grande questão é como será a viagem, o que depende de muitos fatores. O Senhor nos dá espaço para caminharmos de maneiras diversas, debaixo de sua soberania, e de modo como caminhamos faz toda a diferença. Que Deus te ilumine e te fortaleça. Que você tenha nesta manhã, nesse dia, Deus venha fortalecer suas pernas. Levante os seus olhos. Seja cheio de confiança inabalável. Parta com fé e esperança para superar os limites rumo a grandes conquistas. Há um futuro extraordinário à sua espera. Creia e faça a sua parte. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa excelente palavra de sabedoria, por essas pérolas de sabedoria. Senhor, o meu desejo é que essas palavras possam ser compreendidas pelo maior número possível de pessoas, ó Pai, que este vídeo, que este áudio, que essa reflexão possa chegar para milhares de pessoas e quem ouvir venha a ser impactado por essa palavra e haja salvação, libertação, cura divina, restauração familiar e a paz de Cristo reine no coração deste povo, e este povo ande debaixo da proteção divina, cheio de fé, de esperança, crendo e confiando que o Senhor luta por nós e o Senhor vai à frente, abrindo portas, abrindo caminhos, e creio que hoje é um dia de grande conexão. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.